Talvez segunda carta de Pedro, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós finalizamos aquilo que o Pai preparou para essa noite. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10, quem achou diga amém. 10, quem achou diga amém. 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 Deus, Ele continuou falando aos nossos corações através da carta de Pedro da seguinte forma: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar o vosso chamado e eleição, porquanto, procedendo assim ou fazendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Repetindo a parte B do verso 10, fazendo assim ou procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Amém? Você pode deixar a Bíblia na cadeira. Vamos orar por mais um momento. Senhor Deus, nós nos submetemos à Tua palavra, nos sujeitamos a ela. Nós demos acesso, Senhor, à mesma em nossas vidas, que esse contexto bíblico, Pai, seja a partir desse momento revertido em poder, meu Pai, assim como é a Tua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor, nos convença daquilo que nós precisamos entender e, acima de tudo, aplicar em nossa jornada. Que o poder da Tua palavra venha de encontro a cada coração. Segundo as Escrituras dizem que ela é uma espada cortante, capaz de separar. E é isso que eu declaro nessa noite, Pai. Que o poder da Tua palavra venha cortar, venha separar algo em nossas vidas. Porque já não queremos ser mais os mesmos. Já não podemos ser mais os mesmos. Estamos diante de uma condição, meu Pai, de que algo dentro de nós mude, porque queremos urgentemente viver, Pai, a plenitude da Tua vontade, mas acima de tudo, uma vida que te dê prazer, uma vida que agrade o Teu coração, Pai. Por isso, Espírito Santo, ministra, convence, Pai, em cada homem, em cada mulher, Jesus. Abre os ouvidos, abre os olhos, abre os sentidos. Que o Teu rosto, Pai, que a Tua glória resplandeça nesse lugar, Senhor. Não leve em consideração a minha vida, muito menos os meus pecados e limitações. É necessário que eu diminua, Pai. Por isso eu peço ao Espírito Santo, não permita, Pai, que venha nada de mim, nenhuma palavra que seja de mim, somente aquilo que é direcionada pelo Senhor, Pai, porque só o Senhor que tem poder para alcançar nossas vidas. E que assim seja, para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Está muito pertinho, irmão. Eles vão achar que o meu nariz é grande. Glória a Deus. Eu queria agradecer também nosso visitante Douglas, né? Seja bem-vindo, Douglas. Em nome de Jesus, que o Senhor o abençoe tremendamente. Isso é muito especial para o Senhor. Agradecer também a Joguinha, né? Mais uma vez está aqui, filha da Cissa. Muito feliz em recebê-lo. Pablo também, meu irmão, apesar de vascaíno, mas eu estive lá na sexta, disse eu vou e veio mesmo, menino de palavra, né? Glória a Deus.
Queridos amados irmãos, o tema da mensagem dessa noite é Deus me chamou, ou chamado de Deus. Ou a gente poderia aqui titular várias formas, né? Deus me chamou, eu tenho chamado, enfim, chamado por Deus. Até ontem 8 da manhã, eu tinha algo no meu coração. E pensava eu que ia falar algo sobre posicionamento, mas Deus me chamou ontem, 8 horas da manhã, para ser ministrado por um pastor peruano chamado Juan. Uma pancadinha de leve de 40 minutos. E eu também pensando que toda reunião de pastor, eles colocam uma mesa posta, né? E eu pensei, vou tomar um café agora e depois, na hora que acabar a reunião, eu vou tomar mais um cafezinho, né? Só que Deus também mudou os planos, e quando acabou a reunião, eu não achei o caminho da saída, né? Eu nem vi se tinha mesa. E Deus é tão bom que, enfim, tudo que aconteceu naquele lugar, eu achei que também era para a minha vida. E aí no apelo fui lá para frente e com certeza Deus derramou uma glória sobre a minha vida, mas foi muito forte que Deus fez ontem. Eu disse, Senhor, será que isso é para mim? Será que isso é para mim? E aí por um momento Deus abriu os meus olhos, eu olhei para trás. E aí eu vi o Everaldo, eu vi a Deia, vi o Emerson, eu disse, glória a Deus, então não é para mim, é para meus irmãos. Misericórdia. Brincadeira da parte, que dia, né? Que dia, como diz o Pica-Pau, que dia que a cadeia e o Emerson acharam de ir para a reunião. Bem ontem. Mas tremendo que aquele homem, que Deus fez através daquele homem, com certeza edificou muito o meu ministério e a minha liderança. Glória a Deus. Então Deus falou comigo ontem, né, através do pastor Juan, e eu disse, Senhor, meu Deus, que forte. Mas Deus é tão bom que no dia seguinte tinha outro. Eu disse, que bom que eu tenho onde descobrar isso. Já tenho aonde descobrar. Glória a Deus. Então te prepara, irmão. Nada. Só vou até onde Deus permitir, aquilo que Ele direcionar. Glória a Deus. Então o tema da mensagem é o chamado de Deus. Queridos, Deus Ele nos chama de várias formas, de várias situações, de vários eventos e episódios. Chamado, ele tem um significado de nos chamar a atenção, procurar chamar a atenção de alguém. Quando alguém chama outro, o objetivo é chamar a atenção, é despertar essa pessoa. E quando Deus nos chama, é também com esse objetivo, chamar a atenção dos seus filhos, trazer um despertamento para algo. E nós temos que entender que, além de Deus nos chamar de várias formas, o chamado de Deus ele tem algumas particularidades, tais como o chamado de Deus para as nossas vidas é uma questão de escolha. Porque se não fosse escolha, pastor Jorge, seria ordem. E aí a gente vai ler as escrituras, e a gente pode dividir as escrituras. Tem momentos que Deus nos dá uma ordem imperativa e tem momentos que Deus nos chama. O que é chamado é uma questão de escolha. O que é ordem, só tem que acatar e pronto. Ordem, se submete, obedece e sigamos em frente. Porém o chamado não, o chamado o próprio nome diz, Deus está chamando. Agora nós temos a escolha. Nós temos a escolha, e aí que eu me preocupo, porque a escolha está nas nossas mãos, de atender ou não o chamado de Deus, de corresponder ou não o chamado de Deus, de suprir ou não a expectativa
em relação ao chamado que Deus tem para a minha vida. Já a ordem de Deus para nós é inegociável, o chamado não. Embora Ele insista, porque Deus insiste no seu chamado, e o que me embasa nisso é que nós estamos aqui nessa noite. Se nós estamos aqui nessa noite falando disso, é porque Deus insiste com os seus chamados. Ele não desiste. Deus insiste. Outra particularidade que nós podemos aqui colocar nesse momento em relação ao chamado: o chamado, ele não é coletivo, o chamado é individual. Quando Deus chama alguém, ele não coloca um edital. Eu estava falando aqui que nós recebemos um recurso via FIA, via CMDCA, e para que esse recurso seja validado, eles precisam publicar no Diário Oficial da Prefeitura um edital, para que todas as 20 entidades que estão credenciadas tenham a condição de escolher se querem ou não. É um edital para todas. Só que o chamado de Deus não é via edital, o chamado de Deus é via particular e individual. Então essas são algumas curiosidades sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Então por que Deus nos chama? E para que Deus nos chama? Primeiro, o chamado de Deus em relação a mim e a sua vida é para nós termos o privilégio de fazer parte com aquilo que Deus quer e está fazendo. O chamado de Deus para a minha vida é eu cooperar, é eu fazer parte com aquilo que Deus está construindo, com aquilo que Ele vai construir. O chamado de Deus para mim, Marcelo, é eu contribuir, eu ter o privilégio, apesar da minha humanidade, corroborar com o crescimento e a propagação do reino. O chamado de Deus para mim, acima de tudo, é para que eu esteja, a minha vida esteja no centro da vontade dEle. Amém? Chamado de Deus. Fazer uma pergunta meio chave, né? Meio repetida, mas eu preciso fazer, porque é nisso que o Evangelho vai nos pegar mais ali na frente. Alguém tem o chamado de Deus aqui? Não levanta a mão, não é dizer amém, não. Levanta a mão bem alto. Você tem o chamado de Deus? Porque a diaconisa Flávia estava dizendo que ela entendeu que Deus, o amor de Deus a encontrou. Ela reconhece, entende isso? E a minha pergunta é: você entende, você reconhece que Deus te chamou um dia? Você tem um chamado? Quem tem um chamado? Levanta a mão para o Senhor. E o porquê Deus te chamou? E o para que Deus te chamou? Para fazer parte do projeto dele. Pasmem e pasmem. A Bíblia diz que tudo que foi criado foi por Ele. E além de tudo que foi criado foi por Ele, a Bíblia diz que tudo que Ele criou é bom. E mesmo assim, Deus me dá a condição, irmã Lala, de Ele ter toda a condição de fazer tudo Ele sozinho. Ele me dá a condição assim: filho, vem para cá, vem fazer parte comigo. Vem contribuir comigo, filho. Vem fazer parte com aquilo que eu estou construindo. Vem fazer parte do meu sonho, vem fazer parte da minha vontade. É um privilégio. Olha para o seu irmão e diga para ele: ser chamado por Deus é um privilégio. Ele poderia fazer tudo sozinho. Ele é Deus. E Ele continua sendo Deus, o poder dEle é o mesmo. Ele continua soberano, regendo o universo. Mas Ele ainda nos dá essa capacidade ímpar de ser cooperadores, participantes. Talvez é a maior e melhor palavra a ser empregada: participantes daquilo que Deus está fazendo. Isso é tremendo demais. Tremendo demais, fala até mineiro, né? Tremendo demais. Isso é tremendo demais. Fazer parte daquilo que Deus está fazendo, irmãos. Agora, dizer que tem um chamado não é tudo. Bater no peito e dizer que Deus me chamou também não é tudo. O que nós precisamos, e talvez Deus falou comigo ali através do Juan ontem, é que nós precisamos corresponder, aceitar o chamado de Deus. Amados, nós precisamos dizer sim, seu Osmar,
ao chamado de Deus. Queridos, a minha pergunta foi, embora um pouquinho óbvia, perguntando quem tem o chamado, mas agora que eu vou falar a seguir, não é tão óbvia. A minha segunda pergunta, e ela é seguida de uma reflexão: o que você tem feito com o teu chamado? O que você tem feito com aquilo que Deus te chamou? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou na nossa mão, essa condição de ser cooperador com Ele, participante. E aí, o triste relato que eu tenho em relação às nossas vidas, que tem pessoas que não conseguem corresponder, atender e dizer sim ao chamado de Deus, porque o chamado de Deus, irmãos, o caminho que me leva a dizer sim ao chamado dele é estar no centro da vontade do Pai. Qual é o requisito, pastor? Precisa ter habilidades, precisa ter aptidões, precisa ter algo na vida que chame a atenção do Pai? Não. O requisito, assim como o Giovanni está falando aqui de requisito para preencher uma vaga, enfim, o requisito para atender e dizer sim ao chamado do Pai é estar no centro da vontade dEle. E se o requisito maior é dizer sim àquilo que Ele me chamou, é estar no centro da vontade dEle, eu subentendo que quando eu não correspondo, ou quando não atendo o chamado dEle, é por quê? É porque eu não estou no centro da vontade do Pai. E qual é o reflexo? O reflexo é, olhando para a minha vida, para a sua vida, toda vez que nós fugimos do chamado, nós não atendemos o chamado, existe uma causa única e verdadeira. É porque nós ainda estamos buscando muito as nossas coisas. Nós estamos ainda muito preocupados em buscar as nossas coisas e não o centro da vontade de Deus. Sabe por que a gente não vive o chamado de Deus, Williams? Porque nós ainda estamos muito preocupados com as nossas coisas. E o que impera ainda é a minha vontade, não a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai para mim, para a sua vida, é que nós atendamos o chamado dEle. É que nós digamos, sou estranho, que nós digamos, logo eu, né, digamos, sei lá, é que nós digamos sim ao chamado dEle. Mas como o que impera hoje na nossa vida é a nossa vontade, são as nossas coisas, e o tempo está passando, e nós estamos fugindo da vontade do Pai, que é o que? O chamado para a nossa vida. A nossa dificuldade não é dizer qual é o chamado de Deus para a minha vida, não é. Nós já sabemos para aquilo que Deus nos chamou. A nossa dificuldade não é essa, saber, Deus, qual é o meu chamado? O chamado de vida não é esse. A nossa dificuldade é dizer sim ao chamado dEle e de uma vez por todas colocar a nossa vida no centro da vontade dEle e parar de fugir. Essa é a palavra. Nós precisamos de parar de fugir do nosso chamado. Olha para quem está do seu lado e diga que nós precisamos, inclusive eu e você, nós precisamos parar de fugir. Sabe o que acontece com o Jonas, Wilson? Olha o que é um chamado particular e não é um edital. Deus, ele vai a Jonas, especificamente a Jonas. O chamado é para Jonas. Vai até Nínive, prega contra ela. A Bíblia diz que ele pega um navio e vai para Tarsis, da Espanha. Só que olha só, Emerson, o que é Deus insistindo? Dudu. Um Deus que insiste no chamado, e por isso o culto dessa noite. Ele insiste em seus chamados, ele não desiste. Aí a Bíblia diz com essas palavras, Bárbara: pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas. Pela segunda vez. Aí talvez você senta nessa cadeira assim, mas eu já fui ministrado por essa mensagem. Então significa dizer que se você já ouviu essa mensagem, é porque Deus está insistindo ainda na sua vida. Isso é para glorificar o nome do Senhor. É porque Ele ainda não desistiu de nós. Ele ainda não desistiu de Jonas, dizendo: pela
Nínive, Jonas. Para Jonas está na Bíblia da seguinte forma: pela segunda vez Deus fala a Jonas, talvez para mim, se fosse o teu nome aqui na Bíblia, seria quantas vezes? Se fosse o meu nome na Bíblia. E Deus chamou o Marcelo pela... Quantas vezes? Vai falando aí. Mas isso tudo não é de se lamentar. O que eu vibro com essa mensagem que Deus mandou ontem é que Ele está dizendo, Ele não desistiu de nós, Ele continua contando conosco, Ele ainda tem um chamado para nós, Ele tem esperança que nós, talvez hoje, nessa noite, levanta a mão e diga: sim, eu aceito, sim, eu vou corresponder. Mas sabe o que precisa? Sabe o que precisa, amados? Se tiver que queimar esses navios, se tiver que afundar esses navios que tem nos levado para Tarsis, nós precisamos afundar e destruir esses navios que tem nos levado para longe do chamado de Deus, irmãos. Assim como tem uma canção que eu me lembro quando o Rincon ministrava, que queimei as carroças, é a carroça, Rincon? Queimei as carroças, mas tinha mais coisa ali. É isso, né? Afundei o barco, queimei. É isso. Nós precisamos afundar os barcos. Nós precisamos destruir os barcos onde nós nos encontramos, que tem nos levado a um destino totalmente contrário do centro da vontade do Pai. Mas sabe o que Deus me falou? Que a gente pega navios e compra passagem para Tarsis, para a Espanha, longe da vontade de Deus. Ou seja, nós deixamos de dizer sim ao chamado de Deus por coisas e pessoas desse mundo. A irmã estava aqui abrindo o culto dizendo que antes de conhecer o amor de Deus, a gente vive implorando o amor das pessoas. A gente fica mendigando o amor das pessoas. Mas quando a gente entende que encontrou o amor suficiente de Deus, acabou esse negócio de ficar mendigando a aprovação de homens. Mas sabe o que é muito simples, que a gente não consegue enxergar? A gente deixa de cumprir e atender o chamado de Deus por pessoas, coisas e vontades nossas. Certa vez Deus faz um convite, uma palavra, diz: olha, eu tenho uma grande festa, uma grande celebração, uma grande boda. E o seu servo saiu aí pela rua para convidar. E um dizia assim: não, eu não posso, tenho que cuidar de uma fazenda. Não, agora eu comprei boi, não posso. Não, agora eu casei, não posso. Situações e pessoas nos impedem de dizer sim ao chamado de Deus. Mas sabe o que é incrível, que o Putin não está com a minha vida? É que quando a gente alcança, a gente não atende o chamado de Deus porque a gente está em busca de coisas, pessoas, situações. Quando a gente alcança situações, coisas e pessoas, sabe o que isso me mostra? Que eu continuo vazio. Eu continuo tendo uma vida insatisfeita. Incrível. Eu pude ver isso com a minha vida. Eu fui para o futebol não me supriu. E o futebol me levou várias coisas, vários prazeres, e não me supria. Olha só, eu dizia não chamar de Deus por coisas. Quando eu alcançava as coisas, eu continuava vazio e uma pessoa insatisfeita. Sabe por quê? Porque o que preenche a minha vida é estar. O que vai me tornar uma pessoa cheia e satisfeita, estar no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus é dizer sim ao chamado dele. E você vai perceber isso, se é que não ainda percebeu. Porque hoje nós dizemos não ao chamado dele, mas nós vamos conquistar as coisas, porque nós nos esforçamos. Nós vamos conquistar pessoas porque nós nos esforçamos. E você vai perceber que ao conquistar coisas e situações, você vai continuar vazio e insatisfeito, porque o que preenche a vida de um homem e de uma mulher é dizer sim ao chamado de Deus.
Porque o chamado de Deus, Lucas, é o centro da vontade dele. E alguém, é impossível alguém ser uma pessoa satisfeita, embora tenha muitas coisas, rodeada de pessoas satisfeitas e preenchidas, fora da vontade de Deus. Deus nos criou e nos chamou para estar no centro da vontade dele. Enquanto a nossa vida não encaixar nesse nicho, nós não estivermos inseridos nesse nicho, nós vamos continuar buscando coisas e situações e pessoas. E ainda pessoas fazem, conquistei aquele projeto de vida, realizei. Mas o vazio ainda está, parece que ainda falta alguma coisa. Conquistei pessoas, mas ainda falta alguma coisa. É estar no centro da vontade de Deus, é dizer sim ao chamado dele. Eu já testemunhei isso, mas cabe dentro dessa mensagem. Eu nem crente era quando eu comecei dentro do esporte, e uma coisa curiosa acontecia comigo, porque enquanto os caras iam para a balada, nas suas folgas, ou à noite, enfim, eu sempre procurava aquele grupo de pessoas que iam para a igreja, porque sempre nos times tem os atletas cristãos, e eu sempre pendia para esse grupo. Só que acontecia algo mais curioso ainda. Eu tinha 17 anos, eu era um menino, mas algo muito mais curioso acontecia comigo. Os caras muito mais experientes vinham assim do nada não, né? Já após uma visitinha a casa, e muitos falavam assim: Marcelo, eu tenho vazio dentro de mim, e o que me faz ir para a noite, bebida, mulheres e pessoas casadas, filhos, famílias constituídas. Eles falavam com essas palavras, está muito vivo aqui na minha memória. Eu era um menino de 17 anos, acho que nem entendia o que era isso. Eu busco porque eu tenho um vazio. Só que o que eles falavam para mim, depois que eu saio daquilo que eu busco, que eu conquistei, droga, bebida, mulher, enfim, o vazio continua. Eles falavam isso para mim com 17 anos, eu nem sei porquê. Hoje eu entendo. Porque o ser humano, ele busca preencher o seu vazio e satisfação em pessoas e coisas, na sua vontade, nos seus projetos de vida. Isso nunca vai suprir aquilo que só Deus pode suprir. Você vai conquistar essas coisas, você vai estar nesses lugares, você vai estar com essas pessoas, e você vai sentir na pele que não são elas que vão suprir esse vazio e de ter uma vida satisfeita. É o chamado de Deus, é para aquilo que Deus nos chamou. A Bíblia está falando de 3 grupos: pessoas que se casaram, pessoas que tinham que comprar fazenda, e outros que compraram junta de bois. Os que compraram a junta de bois perceberam que quando eles tinham boi, eles continuavam a mesma pessoa, não eram os bois. Essas pessoas, quando compraram a fazenda, perceberam que continuavam vazios, então não era a fazenda, eles tinham a fazenda, agora eles têm a fazenda. Tem pessoas que casaram e continuam insatisfeitos, então não é o casamento. Então tem coisas que nós estamos buscando, nós estamos indo para Tarsis num navio, e essas coisas não vão suprir a nossa vida enquanto nós não dissermos sim, enquanto nós não dissermos sim para Deus. Lembrando que o chamado é uma escolha. E quando Deus diz pela segunda vez, Ele vai até Jonas, a segunda vez a palavra vem para Jonas, a gente se prende, amados, o chamado é teu, com todo o respeito que eu tenho ao teu cônjuge, com todo o respeito que eu tenho ao teu cônjuge. Às vezes eu amo assim, às vezes eu tenho vontade de orar e dizer: Senhor, me dá mais amor. Queria esperar outra coisa, né? Mas com todo o respeito que eu tenho ao seu cônjuge, ao seu familiar, o chamado é seu, irmão. O chamado é para você. Você diz: não, por causa do meu filho, por causa da minha mulher, por causa do meu marido. Irmão, o chamado é seu. Aí se prende no cônjuge, se prende na religião, se prende nas tuas coisas. O chamado é seu. O chamado é pessoal. Jonas, tem coisas que é para Jonas,
Tem coisas que é para o Marcelo, tem coisas que é para o Nivaldo, William, enfim, é pessoal, queridos. Pastor, mas e aí? Mas eu não sei fazer nada, eu não tenho talento, eu sou limitado, eu nem sei falar. Primeiro de tudo, deixa eu aqui te ensinar algo. O chamado de Deus, Daniel, não é para fazer coisas, não é ocupar um cargo na igreja. O maior chamado de Deus é que Ele falou para Abraão: se tu uma bênção. Esse é o maior chamado de Deus para as nossas vidas. Pastor, mas o Senhor falou que o chamado é contribuir com aquilo que Deus está fazendo, é estar no centro da vontade dEle, é isso. Só você sendo uma bênção, você já vai estar contribuindo com aquilo que Deus está fazendo. Você sendo uma bênção, a tua casa sendo uma bênção, você sendo um homem correto, você vai, acima de tudo, encorajar outros. Então esquece que esse negócio de chamado é para fazer, pregar. Chamado ministerial é outra coisa. O chamado de Deus para mim e para você é ser uma bênção, ser uma pessoa correta. Deus está nos chamando, Lúcia, nesse momento, nesses dias, para ser filhos. Aí, depois que eu entender que eu fui chamado a ser filho, aí sim eu começo a servir o Senhor, mas como filho. Deus te chamou para ser uma bênção, irmão. Deus te chamou para viver o amor dEle. Deus te chamou acima de tudo, porque a gente tem uma mente religiosa e uma mente ativista, né? Porque a gente quer ser chamado é fazer. Chamado é fazer. Ser obreiro. Não, Deus te chamou para ser uma bênção na tua casa, ser um marido bom, uma esposa boa, ser pais de excelência, ter um bom testemunho. Deus te chamou, acima de tudo, para segui-lo. A Bíblia diz em Mateus que Jesus estava passando, viu Levi, cobrador de impostos, na beira do caminho, e disse o seguinte: é o chamado de Deus. Olha só o que é o verdadeiro chamado de Deus. Ei, Levi, levanta e me segue. Sabe para que Deus está nos chamando esses dias? Para seguir Ele. Abandona. Levi abandonou tudo, abandonou a coleta, era coletor de impostos, abandonou, enfim, projetos de vida por algo maior. Deus não está te chamando para fazer coisas, Deus está te chamando para seguir Ele. E seguindo a Jesus, nós vamos ter tudo que precisamos. Acima de tudo, ser pessoas preenchidas, satisfeitas. Porque a gente chega na igreja e ouve uma pregação como essa e diz: não, mas isso aí não é para mim, porque eu não sou pregador, eu não danço, eu não dou cambalhota. Amado, o chamado de Deus, chamado ministerial é outro momento. O chamado de Deus é muito simples: levanta e me segue. Abandona a religião, abandona protocolos, abandona prisões, levanta e me segue. Venha viver o que eu tenho para você. Para de fugir, então. Para de se esquivar, para de pegar navios e ir para um lado totalmente contrário da vontade de Deus. Aceite o chamado de Deus. Se converta. Venha experimentar desse amor. Venha sentir o que a irmã estava ministrando aqui em cima. Não é só ouvir a irmã, se emocionar com ela, é você viver também. Aceite o chamado de Deus. A parábola do jovem rico, diz o seguinte: ele teve interesse pela vida eterna. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse: não, você precisa fazer tais coisas. Ele disse: não, mas algumas coisas já observo, já pratico. E Jesus disse: falta uma coisa. Vende tudo que tu tens e dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele se entristeceu, sem dar uma palavra alguma para Jesus.
e com certeza não herdou a vida eterna. Muitas das nossas ações são assim. Deus está aqui nessa noite porque Ele insiste com a sua vida. Ele continua se importando conosco, Ele continua contando conosco. Ele não desiste, porque se Ele não desiste, é porque nós ainda somos pessoas importantes para Ele. Ele nos valoriza, Ele valoriza o chamado. Agora eu preciso entender isso, Amado, nós temos que parar de deixar Jesus assim, com esse vago, sem dar uma resposta para Ele. Porque o chamado é dizer sim e viver o que Ele tem. Porque na verdade a maioria das pessoas se enganam e até dizem sim ao chamado dele, mas o chamado de Deus, amados, não é dessa forma religiosa que nós muitas vezes agimos com Deus. Muitas pessoas dizem sim ao chamado, mas no meio do caminho se perde. Sabe por que se perde, Gustavo? Porque as pessoas que pensam que atender o chamado de Deus é da forma que elas querem, quando podem. Viver para Deus é como um médico plantonista, ele vive com... Como é o nome daquela parada aqui que usa aqui? BIP. Oi? BIP. BIP? Mas a pessoa que quer viver o chamado de Deus é quando ela quer, quando ela pode, quando ela tem tempo. Amado, isso não dá certo. Aí se frustra. Já pensou? Deus me chamou para ser líder dessa casa, para conduzir esse povo. Já pensou se eu agisse assim? Não, Deus, hoje, domingo 19, 18h30, eu ligo, gente, hoje não vou querer ir, estou meio down, estou meio enrolado com as minhas coisas. Se vira aí. Amado, contribuir com aquilo que Deus está fazendo não é quando eu quero, do meu jeito. É andar com bip, olha que o sinal tocava, o Senhor disse assim, preciso de ti, está pronto. Mas a minha vida, meu filho, mas minha casa, mais minhas finanças. Aí deixa eu te falar uma coisa. Porque nós lemos em Efésios o seguinte, Pedro, o que nós lemos, Pedro? Cuide, lê ali comigo. Já até esqueceu, né? Vamos ler comigo ali, Pedro. Pedro 10, 2:10, 1:10, né? Irmãos, o irmão Pedro está falando o que para nós? O irmão Pedro, irmãos, olha só, procurai confirmar o vosso chamado à eleição. Confirme. Olha só, porque fazendo assim, o que ele está dizendo? Fazendo assim, confirmando, aceitando, dizendo sim, fazendo assim, o que vai acontecer? Não mais Não vou mais tropeçar. Então por que eu tropeço? Porque eu sou tanso? Não. Por que eu tropeço? Porque eu não olho para onde ando? Por que eu tropeço? Por que eu tropeço? Porque eu continuo dizendo não ao chamado de Deus. Senhor, mas tu sabe, agora eu tenho filho, agora eu tenho conta para pagar, me mudei. Agora eu comprei uma fazenda, uma junta de boi. Estou falando da Bíblia, tá? Não pense que é eu. Gente, é bom explicar, né? A gente sabe como é que é meio do ser humano, né? Eu lido com o ser humano. Eu sou psicólogo, mas eu lido com o ser humano. Eu sei, olha, o ser humano. Daí a gente se engalha, sabe aonde? A gente se engalha com as nossas coisas. A gente se engalha, sabe aonde? A gente se engalha com os embaraços da vida, diz a Bíblia. A gente tem uma vida embaraçada e não consegue
não consegue tempo, ele não consegue se desembaraçar, embaraço, ele não consegue se desvencilhar. Mas o chamado de Deus, olha que curioso o chamado de Deus. Aí Jeremias, ele ficou relutando: Senhor, mas eu não sei falar, eu sou uma criança. Aí ele continuou: Deus, mas Senhor, eles não vão acreditar em mim. Senhor, mas quando eu estiver lá, o que é que eu vou fazer? Aí Deus, ele descortina tudo isso. Ele descortina eu e você, a minha e a sua vida, a minha e as suas desculpas. Porque a gente não tem tempo, porque essa semana foi corrido e isso, aquilo. Aí Deus descortina: olha só o que é que Deus faz. Quem diz sim, Stephanie, quem diz sim o chamado dele é totalmente diferente. É que a gente inverte a ordem das coisas. Quem diz sim ao chamado de Deus, aí o que é que ele fala para Jeremias? Fica tranquilo, não se preocupe com o que você vai falar, eu coloco a palavra na tua boca. Não se preocupe com limitações que eu te capacito. Não se preocupe se vão acreditar ou não, eu estarei contigo. Ou seja, sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho que parar de querer arrumar a minha vidinha, arrumar aqui, arrumar ali, para depois dizer sim. Ele está dizendo: não, diz sim, que o resto eu arrumo. E é por isso que as coisas não vão. Não deixa eu primeiro, não, como diz aquele cidadão lá: deixa eu enterrar primeiro meus pais. E Deus disse o quê? Deixa os mortos enterrar os mortos. Só que tem gente que pensa assim, o religioso pensa que o pai do cara tinha morrido, e Deus é insensível, né? Pô, não deixa o cara ir no funeral. O cara não tinha morrido, o velho pai não tinha morrido. Era uma tradição judaica, que o filho só saía de casa depois que o pai morresse. Então, olha só, a gente pensa que o nosso jeito de pensar não vai dar certo. A gente pensa que depois, não, deixa primeiro eu resolver minha vida financeira, não, deixa eu resolver primeiro a questão do meu trabalho, não a minha casa. Deus está dizendo: não, primeiro diz sim, e o resto tudo eu aplano, eu endireito a vereda, eu aplano o caminho. Ou seja, Deus, aos que dizem sim o chamado dele, Ele está dizendo: olha, eu capacito, eu providencio tudo. Eu só quero um sim, eu só quero ouvir um sim. Parece o auditório do Silvio Santos, né? Eu só quero ouvir um sim. Eu só quero dizer: eis-me aqui, se dispor a levantar e segui-lo. O resto é com ele, irmão. O que compete a nós é apenas um sim, dizer: Senhor, eu aceito, eu respondo o meu chamado, eu vou cumprir o meu chamado. O resto é com ele. Sim, eu quero ser uma bênção. Sim, eu quero te seguir. Sim, eu quero viver o teu amor. Sim, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Sim, eu quero cooperar. Sim, conta comigo. Sim, depois a minha vida eu dou um jeito e Ele dá um jeito. Irmão, não inverta a ordem das coisas. Você pensa que vai, depois que colocar tudo em ordem, mentira. Nossa vida só vai estar em ordem quando nós morar lá em cima, que não tem mais choro, dor, a rua vai ser de ouro, vai ser só glória, só adoração. Para quem gosta, né? Para quem gosta, eu não sei que fé é essa de alguns crentes que pensam que Deus vai fazer um reservado para quem não gosta de adorar, vai ficar ali no céu. Irmão, no céu só vai ter muita glória e adoração. Você pensa que Deus criou um monte para dizer assim: ei, levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Irmão, tira o cavalo da chuva, irmão. Eu não sei se tu está crendo nisso. Então, se tu não ora muito aqui, se você é movido por vozes, levanta, né? Agora senta, agora dá glória a Deus. Irmão, no céu não tem nada disso. A não ser que você pense que vai ter ali um container espiritual, que você vai ficar ali enquanto todos adoram, uma eternidade adorando, irmão. E você pensa que o culto termina tarde, né? O culto da IERG. Pensa uma eternidade adorando o Senhor. Glória a Deus. Irmão, você olha para Deus preparar um reservado para você, ou você aceite o chamado de ser um verdadeiro adorador. Aleluia. Então está com a vida em ordem, irmão. É só quando for para a glória. É só quando o pastor estiver ali do teu lado dizendo: irmão, né? Tão bom.
Tão bom, irmão. Tão bom é, irmão. Irmãos, Deus está dizendo o seguinte, em Jeremias, só diz sim. Eu posso contar contigo? Quer fazer parte do meu projeto? Quer me seguir? Quer viver o meu amor? Cara, esquece o resto deixa comigo. Então aceitar o chamado de Deus não há o que temer. Não tema dizer sim para o Senhor, deixa o resto com Ele. Se Ele te chamou para ser uma bênção, só diga sim, eu quero ser uma bênção, eu quero te seguir, eu quero fazer parte, eu quero contribuir. Mas para de fugir, irmão. Para de fugir do chamado de Deus. Para de se esconder. Para de dar desculpa. Nós estamos perdendo tempo. Enquanto a gente não se colocar no centro da vontade de Deus, nós estamos perdendo tempo. E a impressão que nós temos é que quando nós estamos buscando as nossas coisas, nós estamos ganhando, né? Curtindo, conquistando coisas. E Jesus, ele é muito lindo quando diz: aqueles que pensam que estão ganhando a vida estão perdendo, na verdade. Estão perdendo de viver o que eu tenho. Eu vivi 27 anos, eu perdi 27 anos da minha vida de saber o que Deus tinha para mim. Eu achando que eu estava ganhando. Só comecei a viver verdadeiramente quando eu disse sim, Senhor. Eu escolho te seguir. Tu me chamou para te seguir, eu escolho. E o resultado disso é ter uma vida preenchida, satisfeita, por estar no centro da vontade de Deus. Deus não me chamou para fazer coisas, Deus me chamou para ser uma bênção, para segui-lo, para fazer a vontade dele. Nós estamos perdendo tempo, enquanto nós estamos dando desculpa, porque não tem desculpa, Deus pode fazer tudo. Quero dizer uma coisa para você para encerrar. Deus, enquanto Jonas, naquele período que Jonas fugia do chamado, muita coisa deixou de acontecer em Nínive. Enquanto nós fugimos do chamado de Deus, muita coisa acontece de forma contrária. Esse tempo, infelizmente, não volta. Esse tempo que nós ficamos protelando, procrastinando, negligenciando, não volta. É um dia menos que eu deixei de ser feliz. É um dia menos que eu deixei de servir o Senhor. É um dia menos que eu me coloquei na condição de filho. É um dia menos que eu vivi intensamente esse amor. Não volta, irmão. Então será que não vale a pena pegar esses navios que tem nos levado para longe da vontade de Deus, afundá-los de uma vez por todas? Porque o que eu senti, talvez você está sentindo, ou vai sentir um dia. Quando você conquistar as coisas que você está buscando, você vai perceber que essas coisas não vão te suprir. Mas enquanto eu estou falando, você não entende. Assim como eu não entendi, eu só entendi quando eu passei por essa situação. Eu disse: pô, cara, eu conquistei isso, mas isso não me supre. O que é isso? Eu queria tanto, agora eu tenho. Alguém já passou por isso? Eu queria tanto e agora eu tenho. E continua no mesmo, Jackson. E continua a mesma crise. Então não são as minhas coisas. É estar no centro da vontade do Pai. É dizer: sim, Pai. Sim, eu aceito. Sim, eu quero. Conta comigo. É um prazer. É um privilégio eu poder contribuir com aquilo que o Senhor está fazendo. Deus nos trouxe aqui. Pode subir o louvor.
pode se colocar de pé.